Então vamos lá, Adriana. Primeira coisa que você precisa entender é se o seu marido não quiser voltar para casa, ele não vai voltar? Sim, isso de fato é uma verdade. Tá? Ele tem vontades próprias, ele pode sim decidir desobedecer a Deus. O que eu não concordo, o que eu não acredito, é que não adianta orar e não adianta jejuar e não adianta se posicionar. Porque eu acredito no mundo espiritual, eu acredito na mudança das circunstâncias, eu acredito nas mudanças de posições. E todo o pensamento, toda a ação, ela muda de acordo com a minha nova maturidade. O seu marido, um dia, te jurou amor eterno. Um dia ele casou com você. Um dia ele sonhou junto com você. Algo nessa relação mudou, que fez com que seu marido decidisse sair de casa e desistisse. Além disso, a gente sabe muito bem que o maior interessado em destruir um casamento é Satanás. Logo, é muito conclusivo entender que Satanás entrou no seu casamento e, por isso, atingiu o seu marido. Logo, o seu marido ele está sob influência de Satanás, influência do maligno, influência do mal. Então, se, através de jejum e oração, pela misericórdia de Deus e do Espírito Santo, seu marido for tocado, sim, ele larga a mulher, ele larga a amante, ele larga a mulher e volta para casa. Porque o que existe de mais natural, queridos, presta atenção, é aqueles que são a sua carne serem atraídos um para o outro. O que separa esses dois? O muro, Satanás, pecado, emoção, influência. Se a gente tira essas barreiras, o natural é que vocês sejam atraídos um para o outro, naturalmente. Então, Adriana, acalma o seu coração. Ore, jejue, se encontre com Deus. Acredite nas promessas do Senhor para a sua vida. A tendência para as coisas erradas está literalmente ligada ao ambiente ao que eu fui criado, aos ensinamentos que recebi, a tudo que vivi na minha infância. Queridos, nós somos resultado do meio em que vivemos. Eu diria o seguinte para você. Me diga as 5 pessoas que você mais se relaciona, mais conversa. As 5. As 5 pessoas mais próximas de você. Pensou nelas agora? Então eu te afirmo, você é a média de cada uma delas. Junta as 5 e você vai ver que cada uma delas te influencia um pouquinho e você tem um pouquinho de cada delas, de pensamento, de como elas pensam hoje. E se você mudar a sua influência, você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de pensar. Isso acontece com todo mundo. Nós somos influenciadores e somos influenciados. Todos nós. Todos nós. Vocês entraram em canais de restauração. E desde então, a linguagem dos canais de restauração está na ponta da língua de vocês. Antes de vocês assistirem o primeiro vídeo de restauração, vocês não tratavam final de casamento como deserto. Mas hoje, isso é comum na boca de vocês, da maioria. Deserto, OM, ME em alguns canais. Isso são termos
nosso, desse meio aqui, mas que você não tinha, que nenhum de nós tinha antes de entrar nesta situação. Mas hoje ele não sai da nossa boca. Nós somos influenciados. Também somos influenciadores. Preste atenção em como nós somos influenciadores. No momento em que o Marcelo faz lá a oferta dele para a live de hoje e externa a gratidão dele, nesse mesmo momento, quando vocês veem lá, né, aparecendo lá a telinha verde, grandão, que aparece aí no chat, né? Nesse mesmo momento, outras pessoas têm a vontade, o desejo de fazer a mesma coisa, são impulsionados. E talvez só não façam porque ou não tem nada no cartão, ou não tem dinheiro nesse momento, ou não consegue, mas fica instigado a fazer a mesma coisa. Porque uma ação gera uma reação em cadeia. 3, 4, 5 ficou pensando. Se mais um faz, se mais dois faz, os outros 4 e 5 vai lá e faz também. É assim que funciona. É uma reação em cadeia. Nós somos influenciados e também somos influenciadores. Assim que funciona em tudo. Vou te dar um exemplo. Tem uma marca de refrigerante muito famosa, todo mundo conhece, que todos os comerciais, toda a ação de marketing dela, normalmente é a família em volta da mesa numa data importante e feliz e a garrafa de refrigerante no centro da mesa. O que isso provoca em cada um de nós? Almoço de domingo, reunião com a família, seja churrasco, feijoada, qualquer que seja, tá lá a garrafa do tal refrigerante em cima da nossa mesa. Porque o que ficou embutido no nosso inconsciente? Reunião com a família, tem que ter o refrigerante cheio de gás, que é pretinho. Entendeu? E a gente faz reuniões, almoço, jantar, reuniu a família, a gente compra o tal do refrigerante. Não importa ninguém dizer que faz mal, não importa ninguém dizer que engorda, não importa dizer que é veneno, não importa o que dizem. Está embutido há anos em nossa mente. De tanto a gente vê aquela cena da família reunida com o tal do refrigerante na mesa. Eu quero esse refrigerante na minha casa, quando eu estiver reunido com a minha família. Então, o comportamento de pecado, ele está diretamente ligado a uma infância de pecado, uma vida no pecado, onde a promiscuidade ela foi um caminho muito acessível para essa pessoa. Então, ela não enxerga nada diferente do que aquele ambiente que ele viveu. Para ele, isso não é pecado. Para ele, isso é uma vida, um estilo de vida. Foi isso que foi apresentado para ele e é isso que ele vai viver. Como se combate isso? Conversão. Só Deus muda essa relação. Só Deus para mudar esse caminho. Só o Espírito Santo para mudar essa direção. Fora isso, não tem mudança. Não tem mudança. A idade pode fazê-lo rever algumas coisas e ele dar uma melhorada. Ele pode ajustar, mas a essência vai ser a mesma. Então você vê que até os trabalhos dele são voltados para esse tipo de ação. Então o que eu aconselho para você, irmã? Cuida da sua restauração. E entregue esse homem nas mãos de Deus. Esse é o ponto.
O seu papel, você não é Deus e você não é o Espírito Santo. Então, o seu papel é cuidar de você. E entregá-lo nas mãos do Senhor. Orar por ele? Sim, pode orar por ele. Mas, principalmente, descanse no Senhor em relação ao seu marido. E deixe que Deus trate dele. E não deixe nenhum momento, nenhum minuto de cuidar de você. Esse é o ponto. Cuide de você. Ok? E que Deus nos abençoe, continue nos abençoando e nos guardando, tá? Um beijo para vocês e até amanhã.